Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turma? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar novamente sobre sólidos geométricos, porém, dessa vez a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu, tá? Os tópicos que são mais relevantes no momento, a gente vai ver. E encerrar por aqui o conteúdo sobre sólidos geométricos até a parte que é devida da gente, até essa parte do módulo, tá? Do módulo 3. Então, vamos começar aqui e dar uma revisada. A gente falou, tá, logo do início, sobre as três dimensões que os poliedros, no qual os poliedros eles são inseridos. A gente falou das três dimensões, profundidade, a largura e a altura, e a gente incluiu agora esses poliedros. Então, todo poliedro ele é tridimensional, tá certo? Eles são formados por figuras bidimensionais, que são as faces, e eles, na junção de todas essas faces, a gente tem alguns elementos que nós iremos ver, formando assim os poliedros. Aqui a gente vê o cubo, o paralelepípedo, tá? E o prisma de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octagonal. A gente já vai ver, vai dar uma relembrada sobre os nomes dos prismas, que são poliedros já diferenciados, e outros tipos de figuras geométricas espaciais. Então vamos lá. Esse tipo de figuras estão relacionadas ao sólido geométrico conhecido como poliedros. Essa palavra, de origem grega, quer dizer muitas faces, mais especificamente considerando que um poliedro não tem curvas, então lembrando, pessoal, se tiver curva, ele não é poliedro. Ele vai ser chamado corpo redondo, que nós iremos ver um pouco mais adiante. Podemos supor que suas faces são todas poligonais, isto é, sua superfície é formada por polígonos. Então, as faces dele, todas as superfícies onde a gente vai tocando, são formadas por polígonos, figuras que têm vários ângulos. Vamos aqui. No estudo dos poliedros, há três elementos principais e comuns a todos eles: a aresta, a vértice e a face. Então, o que seria a aresta? A aresta são esses segmentos de reta, essas linhas aqui, ó, que formam que são um dos três elementos do poliedro. Depois eu tenho o vértice, que são as quinas, os pontinhos aqui, ó, e eu tenho as faces, que são os polígonos que formam o poliedro. São as partes que chamamos de plana, onde a gente consegue colocar sobre a mesa essas partes, sobre uma mesa, sobre uma superfície plana. Agora a gente vai falar sobre os corpos redondos. O que são corpos redondos? Dentre os sólidos conhecidos como não poliedros, alguns ganham destaque, sendo conhecidos como corpos redondos. Veja alguns exemplos. Esses três aqui, eles ganham destaques quando a gente fala sobre os corpos redondos: o cilindro, o cone e a esfera. Então, esses três, eles ganham notoriedade por serem muito utilizados no dia a dia da gente. Os sólidos classificados como corpos redondos, eles possuem faces curvas. Então, se ele não tiver face plana, o que é uma face plana é que eu consigo sobrepor, tá, a uma mesa, que é uma superfície plana. Então, o corpo redondo não consigo, ele vai ficar sempre curvado naquela superfície, ele vai girar. Eles possuem faces curvas, podendo possuir ou não faces planas. A figura seguinte, que lembra um modelo de vaso, é outro sólido de revolução. O que são sólidos de revolução? Aqueles sólidos que a gente viu no capítulo anterior, que a gente vai girando ele e ele vai formando os sólidos. Então a gente chama de sólidos de revolução. São esses que giram, conhecido como corpo redondo. Observe que ele possui, além de face curva, duas faces planas. Então tem aqui duas faces planas, que são círculos. Círculos, lembrando, círculo não é um polígono. O polígono ele tem ângulos.
o círculo ele não tem ângulo, tá? Então, ele não é um poliedro, é um corpo redondo. Agora a gente vai falar sobre os prismas, que estão dentro dos poliedros, são um tipo de poliedro específico. Eles possuem certas características comuns, sendo duas delas muito evidentes. Então, os prismas têm duas características muito evidentes. As faces laterais são formadas por quadriláteros, então lembra-se disso. Quando eu falo de prisma, eles têm faces laterais ao redor, tá? Formado por quadriláteros em forma de paralelogramo, isto é, com pares de lados opostos e paralelos. Paralelogramos, ó, esse é paralelo a esse, essa aresta é paralela a essa aresta é paralela a essa aresta, que é paralela a essa outra. Então, eles são formados por paralelogramos. Apresentam duas faces paralelas exatamente iguais, chamadas de bases. Então, essa aqui é uma base e essa é outra base. A base de cima e a base de baixo, já que ele está tá posto dessa maneira. Então, aqui eu digo que a base de cima e a base de baixo, elas são paralelas. Eu digo que elas são paralelas, ou seja, uma está sobreposta à outra, uma está assim na parte de baixo, outra na parte de cima, e elas não se tocam, são paralelas. Para identificar e nomear um prisma, basta analisar qual polígono forma sua base. Veja os exemplos a seguir. Eu tenho o prisma de base triangular, em que as bases dele são triângulos sempre. Tem o mesmo número de tem a mesma face embaixo e em cima. Prisma hexagonal, aqui ó, um hexágono na base. E, pessoal, para lembrar, quando eu quiser contar o número de vértices, é só prestar atenção em quantos vértices tem o polígono da base do prisma. Eu tenho aqui, ó, 6 vértices nesse polígono da base. Então, isso aqui é só para eu achar o número total de vértices, é só eu dobrar, porque eu tenho uma base em cima e uma base embaixo. E é só nas bases que eu vou encontrar os vértices. E arestas? Arestas também é fácil. É só eu pegar, ó, quantos lados tem esse polígono da base? 6. Então, eu tenho 6 arestas em cima, que são essas linhas, tá? Esse segmento de reta, tenho 6 em cima, 6 embaixo. E ao redor, eu vou ter que ter 6 também, ligando cada par de vértice. Então, é só multiplicar por 3. 6 vezes 3, 18. Aqui, ó, 3 é multiplicar por 3, 3 vezes 3 vai dar 9. E faces. Faces também é fácil. Eu tenho a base de cima, que é uma face, a base de baixo, que é outra face, eu tenho sempre duas, e ao redor, para cobrir cada um dos lados, já que ele tem 6 aqui, esse prisma de base hexagonal, eu tenho que ter 6 ao redor. Então, 6 mais 2, 8. Aqui, ó, é um triângulo, a base, então, eu tenho que ter 3 ao redor, mais a base de cima e a base de baixo. Mais 2, 5. Vamos prosseguir. As pirâmides. É possível notar em cada uma das ilustrações anteriores duas características marcantes em qualquer pirâmide. Então, vamos ver aqui as características dela. 1. Todas têm faces laterais triangulares. No prisma eram quadriláteros paralelogramos. Aqui, na pirâmide, são todos triângulos. Olha, todos os polígonos da face laterais são triângulos. Cada uma delas apresenta uma única base. O prisma tinha uma base em cima e uma base embaixo. A pirâmide tem uma ponta em cima, que é um vértice, e uma base embaixo, que é formada por um polígono. E assim também que eu vou nomear, tá? Essa aqui é uma pirâmide de base. Olha que a base dela é um triângulo, base triangular. Aqui é um quadrado, então base quadrada. Aqui é um pentágono, base pentagonal. Hexágono, base hexagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. Então, continuando aqui.
Como eu já falei, ela é nomeada pela base dela, base pirâmide triangular, pirâmide pentagonal. E aqui a gente tem os mesmos elementos que no prisma. Tenho as arestas, que são as linhas, as faces, que são os polígonos, e os vértices, que são os pontinhos, as quinas. Vamos prosseguir aqui. Planificações de prisma. Planificação de um prisma de base triangular. Olha aqui, eu pego esse prisma, tá? Estou pegando aqui, ele estou desmontando, assim formando, tendo a planificação dele. O que é planificação? Colocar no plano. Ele não é mais um sólido, ele não é mais tridimensional, ele fica plano. Eu coloco ele todo em cima de uma mesa, de uma superfície planificada. Aqui, então, quando eu faço essa planificação, eu obtenho alguns polígonos. Nesse caso, eu tenho as duas bases, que são dois triângulos, e na parte lateral do prisma, como eu disse, são quadriláteros, paralelogramos. Aqui, ó, eu tenho retângulos, então eu tenho três retângulos, porque o número de lados desse prisma, o número de lado da base, são três, então eu preciso de três para cobrir toda a face lateral. Então, tenho três retângulos e dois triângulos. No total, 5 polígonos formando a planificação desse prisma de base triangular. E aqui, um prisma de base hexagonal, eu tenho dois hexágonos e ao redor, como é um hexágono, tem 6 lados, eu preciso de seis faces laterais, que no caso são retângulos. Então, eu tenho 6 retângulos e 2 hexágonos que formam a planificação desse prisma, totalizando 8 faces, desculpa, 8 faces. Planificação da pirâmide. Seguindo essa lógica de a gente desmontar, eu tenho aqui essa planificação, ó, essa parte de baixo está aqui centralizada e cada uma dessas, uma foi para um lado, outra para o outro e a outra daqui para cima. Eu tenho essa planificação da pirâmide, que são ao redor dela são triângulos nas faces laterais e essa aqui tem a base triangular. Então eu tenho 4 triângulos. Observam-se nessa planificação os 4 triângulos que formam as faces desse tipo de pirâmide. Planificações de uma pirâmide de base retangular. Tenho 2 modelos aqui. Tenho este modelo, em que eu coloco cada uma das faces laterais num lado da base, e eu tenho este outro modelo, em que eu deixo apenas um aqui, uma face lateral, e as outras duas eu deixo elas unidas numa face lateral. Então, tenho 2 tipos. E entre outros tipos de modelo que eu tenho, em cada um das planificações eu consigo encontrar alguns tipos de planificações diferentes. Já óbvio que são, mas eu consigo elas de forma diferente. Não é necessariamente preciso ter apenas uma planificação. Eu consigo ter outros tipos de modelos de planificação. Agora a gente vai para a planificação do cone e do cilindro. A planificação do cone é muito simples mesmo. No cone, na parte de baixo do cone, que é o chapeuzinho do palhaço, eu tenho um círculo e a parte lateral dele eu tenho esse desenho aqui. Ele não é um polígono, ele lembra um triângulo, mas essa parte aqui ela é curva, então não é um triângulo. Aí isso daí é que me dá a planificação do cone. Observe que na planificação do cone há um círculo que se refere à base e outra figura, que indica um setor circular. Então, esse aqui é um setor circular, um pedaço de um círculo, como se fosse uma fatia de pizza grande. Já o cilindro apresenta um retângulo e 2 círculos na planificação. Veja o modelo. Então, eu tenho um retângulo na base, na lateral dele, e eu tenho 2 círculos formando as bases. É fácil perceber que a formação do retângulo na planificação do cilindro.
quando você retira o rótulo de uma embalagem cilíndrica, como ocorre com algumas marcas de leite em pó. Observe a imagem. Então, quando a gente tira essa parte lateral, a embalagem do leite em pó, a gente vê que ela estava lá, toda ao redor dele. O cilindro ele é circular, mas quando eu tiro, eu percebo que a planificação daquela parte lateral, ela é um retângulo, ok? E, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa revisão. A gente viu o que é mais importante para as próximas aulas, para os próximos passos sobre geometria, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e dessa vez a gente vai só fazer alguns exercícios que não fizemos, que tivemos dúvidas, só vai ser uma aula para revisar e tirar dúvidas, ok? Então, até a próxima, pessoal, e se cuidem.